Ok, então, pessoal, agora de forma oficial, né? Boa noite a todos. Quero agradecer a presença, em especial, dos nossos convidados, que é a Jordana Fonseca, o Alan Milhomem, que, mais uma vez, eu reitero, que se colocaram à disposição para partilhar um pouco de conhecimento, né, na área que eles pesquisam, que é o jornalismo local, e que é fundamental em todas as áreas, e aqui na nossa região sul, em Gurupi, não poderia ser diferente. Quero agradecer também aos professores, né, da Universidade de Gurupi-Unir, que estão aqui prestigiando essa mesa redonda, também professores de outras instituições, né, como a UFT, a professora Liana, que está aqui conosco, estava agora há pouco assistindo a sua performance, a sua apresentação aqui na Civiteg. Realmente são palestras, são mesas redondas que uma melhor do que a outra, né? Realmente, quem está tendo o privilégio, a oportunidade de participar, vai sair muito rico em conhecimento aqui desse bate-papo, desses dias, né? Também teremos aí, amanhã, outras programações na área do jornalismo, também com a professora de jornalismo da Unig, a professora Gabriela, que também estará à frente aí dessas discussões. Mas, enfim, vamos iniciar a nossa mesa redonda e, antes disso, eu quero aqui reforçar, né, apresentar o perfil dos nossos convidados de hoje, né? E eu começo com as damas. Vamos falar um pouco sobre a nossa colega Jordana, né? Aqui tem um pouco do perfil dela, Jordana Fonseca, professora, pesquisadora e jornalista. Mestre em comunicação pela Universidade Federal do Piauí, jornalista formada pela Universidade Federal do Maranhão, campus de Imperatriz, e possui experiências nas áreas de jornalismo impresso, webjornalismo e assessoria de imprensa. É membro do grupo de pesquisa em comunicação e cybercultura e atualmente é aluna especial do programa de pós-graduação em comunicação na Universidade de São Paulo. Então, temos o privilégio de receber uma pesquisadora, uma pessoa aplicada na área de comunicação. Já teve suas experiências na prática aí no mercado de trabalho, inclusive uma vasta experiência, e aqui eu deixo registrado algumas delas que são, né, trabalhou no jornal Correio Popular em 2011, de 2011 a 2014 no canal Grupo, né, em assessorias de imprensa, atendendo vários clientes do segmento. Na Universidade Federal do Maranhão foi professora de graduação em jornalismo, nas disciplinas ministradas em teorias da imagem, teorias do discurso, jornalismo esportivo, estética e as mídias, ética e jornalismo e programação visual e web jornalismo. Na Universidade Federal do Maranhão, foi professora também na especialização em assessoria de comunicação empresarial e institucional, disciplinas ministradas, né, gestão de imagem na assessoria de comunicação, enfim, entre outras áreas de atuação e nessa pesquisa voltada ao jornalismo local. Parabéns, Jordana, pela sua performance, pela sua busca, pelo conhecimento e por se colocar à disposição aqui para partilhar esse conhecimento. Agora vamos falar do nosso colega, para que vocês todos conheçam, é claro, o Alan Milhomem, né? Também fizemos aqui um pouco, né, do apanhado, porque o currículo deles dois são vastos, mas vou falar algumas coisas. O Alan é formado em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão, campus Imperatriz, então temos os maranhenses aqui prestigiando, né? Especialista em assessoria de comunicação empresarial e institucional pela mesma instituição, em 2017, e mestre em comunicação e sociedade pela Universidade Federal do Tocantins, aqui no nosso Tocantins, ali na cidade de Palmas. Foi assessor de imprensa na Palavra Assessoria de Imprensa, editor de conteúdo do portal Imirante, sucursal de Imperatriz, foi redator no jornal Voz do Bico, e é professor substituto na Universidade Federal Rural da Amazônia, campus Paragominas, no Pará, atuando nos cursos de administração, ciências contábeis, zootecnia e engenharia florestal. Enfim, são dois grandes nomes que se colocaram à nossa disposição, à disposição dos colegas, e realmente é um prazer tê-los conosco. Então, vamos... sem mais delongas, sem mais formalidades, vamos começar o nosso bate-papo de hoje, e eu quero
iniciar essa mesa redonda ouvindo um pouco da nossa colega, a professora e pesquisadora e jornalista Jordana Fonseca. Lembrando que vocês podem colocar as perguntas, as dúvidas aí no chat do nosso ladinho aqui no Google Meet, que posteriormente, no final, né, antes de finalizarmos, é claro, nós vamos repassar essas perguntas aos nossos colegas. Boa noite, Giovana, seja bem-vinda e fique à vontade para falar um pouco sobre convergência e jornalismo local. Eu passo a palavra com você agora. Olá, boa noite a todos. Clifton, obrigada pela animada apresentação. Queria agradecer o convite para o evento, cumprimentar meu colega de mesa, o Alan. Já fomos colegas de corredor e de cantina, agora estamos partilhando mesas redondas, as coisas estão melhorando. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar tendo a oportunidade de participar do evento aqui na cidade do Gurupi. Apesar de não estar presencialmente, não tive a oportunidade de conhecer Gurupi ainda, vamos tentar isso em outro momento, mas estou muito feliz com a oportunidade de partilhar um pouco da minha pesquisa, dos meus trabalhos relacionados à pesquisa sobre jornalismo local aqui no Maranhão com todos vocês. Bem, eu vou iniciar logo a minha apresentação de slides. Só me confirma por áudio se está tudo ok. Já está abrindo aqui para mim, Jordana. Acredito que para os colegas também. Tudo certinho por aqui. Ótimo, obrigada. Bem, pessoal, hoje eu tentei fazer um compilado, tanto teórico como empírico, sobre a temática geral que eu coloquei sobre os desafios para o jornalismo local regional. Por que eu trabalho jornalismo local regional? Porque acaba que as coberturas nunca se restringem ao local, ao município, ele sempre acaba avançando, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. Como o Clifton já me falou, eu sou mestre em comunicação, sou pesquisadora do GCIBER, e essa pesquisa e os resultados que eu vou apresentar aqui dizem respeito aos estudos que eu desenvolvi durante o mestrado, que eu apresentei em agosto desse ano. Bem, para início de conversa, eu vou me entender um pouquinho do contexto onde nós estamos, né? Tirando as atribulações da pandemia, nós estamos num contexto de globalização, né? Inclusive, a pandemia é um reflexo desse processo, né? A gente tem uma interconexão tão grande entre os países e que até espalhar uma doença ficou muito mais fácil, né? Então, o processo de globalização, que não é um processo tão recente, mas que se acelera principalmente a partir da década de 90, né? Ele provoca uma série de transformações significativas na sociedade em todas as áreas, na economia, na política, na comunicação, na educação, entre outras áreas. Tem mais intercâmbio cultural, a gente consome mais produtos culturais de outras localidades, né? Tem, assim, uma indústria cultural propriamente dita, com maior espalhabilidade, mais fácil. Também consolida-se nesse período o nosso sistema econômico, o sistema capitalista, que, de alguma forma, ele mantém e regula todo esse processo de circulação, porque ele está principalmente financiado e regulado por grandes empresas, e essas grandes empresas vão, de alguma forma, mediando por uma série de outras atuações. Nós temos benefícios e malefícios da globalização, mas eu não vou me prender muito a isso, é só lembrar um pouquinho desse processo. A partir do processo de globalização, a gente tem um grande desenvolvimento tecnológico. Para ter esse intercâmbio entre as nações, a gente precisa de uma boa comunicação. E a partir tanto a gente tem um crescimento das telecomunicações nesse período, mas a gente tem um fortalecimento da internet enquanto um dos principais meios de comunicação, e que cada vez mais atende uma centralidade na nossa vida. Então, a viabilidade da SecTech em pandemia está sendo por conta da conexão de internet. Eu posso falar com vocês estando aqui em Balsas, no sul do Maranhão. E também ele vai ranqueando a internet, se ranqueando como o segundo meio de comunicação mais utilizado pelas pessoas. Eu falo assim do ponto de vista jornalístico. A TV ainda é predominante, mas a gente já tem a internet ultrapassando outros meios, principalmente em países mais conectados, ainda maior, essa diferença é ainda menor. Em alguns lugares, a internet já chega até a superar a TV em determinados conteúdos ou em determinados horários, né?
ou mesmo a concomitância, né? A gente está vendo TV e está usando o dispositivo móvel e entre outras tecnologias que estão se desenvolvendo, né? Mas, em contraponto, todo esse cenário dá a impressão de que a gente, agora é tudo global, só não interessa o que acontece em outros lugares do mundo, não interessa o que acontece à minha volta, mas, na verdade, não é bem isso que acontece. Junto com o processo de globalização, a gente tem um intensificado processo de regionalização. Essa regionalização acontece por duas vias principais. Uma, porque as pessoas não deixam de se interessar por o que acontece à sua volta, né? Esse interesse pelo local não se fazia, e outro, porque busca-se, a partir da consolidação do sistema capitalista em várias áreas, a manutenção e a criação de novos mercados. E aí, a regionalização, a localização de determinadas estratégias, torna-se uma questão muito importante para a viabilidade do mercado. E na mídia isso não é diferente. Até mais ou menos ali a década de 90, nós tínhamos emissoras concentradas principalmente no Sul e Sudeste e poucas emissoras interiorizadas. A partir da redemocratização, que aí é um processo político adicional, né? E de outras coisas, a gente tem várias distribuições de outorga e a criação de várias emissoras. E isso provoca um grande processo de regionalização midiática do ponto de vista do audiovisual, principalmente da televisão. A TV, o rádio já era mais interiorizado, e os jornais, por sua característica de distribuição, por mais que a gente tenha jornais com características mais amplas de cobertura, ou veículos considerados nacionais, nenhum jornal efetivamente é nacional, ele não circula no país inteiro, ele circula em pontos-chave. E mesmo esses jornais que circulam em outras localidades, eles dedicam a sua cobertura à sua localidade de origem. Pegamos o Globo e o Estado de São Paulo como exemplo. Tanto o Estadão como o Globo, tirando as de editorias de nacional, internacional e de editorias alternativas, eles orientam a sua cobertura para dar conta de Rio e São Paulo, principalmente a capital. Nem o interior entra tanto. Então, é para ver as dimensionalidades e a complexidade do que é para entender a cobertura local, né? E como ela se dá, ou como ela pouco se dá, que eu acho que é a grande questão, né? Então, eu trago aqui alguns conceitos chaves para vocês entenderem também o processo da minha pesquisa, que é pensar o jornalismo a partir de um diálogo com a geografia, a partir do que predomina na linha de geografia da comunicação. Eu trouxe alguns conceitos chaves e algumas questões que são importantes para a gente pensar. Um é o conceito de região, né? O conceito de região é importante para a gente pensar, porque o local é mais fácil de a gente definir. Normalmente, ele é vinculado à própria dimensionalidade do município, principalmente, né? Mas a região, não, ela é recortada por uma série de critérios. Critérios é uma forma de recortar o espaço e o território por uma série de critérios. São critérios variados, podem ser por administração, critérios econômicos, critérios políticos. E aí a gente tem os recortes, por exemplo, vamos pensar o nosso país. Nosso país é um país gigantesco, nós temos 5 macro-regiões, que é Norte, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Aí, cada uma dessas regiões é recortada por estados. O estado é uma região, é uma escala de região. E esse recorte, ele é feito por vários critérios, delimitados anteriormente por autoridades específicas. E, aliás, ter a autoridade de dizer uma região é mostrar força política e força econômica. A gente tem regiões que são caracterizadas por isso. Por exemplo, o ABC de São Paulo, que é a região de maior concentração de indústrias, ela é uma região específica por conta dessa característica própria. Aqui no estado do Maranhão, nós temos tanto regiões administrativas, por exemplo, como a região Tocantins, onde fica Imperatriz, mas nós temos as regiões cortadas por outros critérios geográficos, ou mesmo por determinação do IBGE, que hoje eles trabalham com uma regionalização por cidade-polo. Imperatriz se relaciona mais com o sul do estado, por exemplo. Nós temos, a partir de uma ideia de região, a gente tem o processo, pensar esses recortes dentro da mídia. Então, a gente tem as pesquisas relacionadas à regionalização midiática, que trata de uma orientação da informação jornalística, tanto na sua produção, entendendo a produção voltada para aquela determinada área, como a questão da abrangência do conteúdo. Então, para onde eu estou falando, até onde o meu conteúdo chega?
E dependendo da circulação do meu veículo, às vezes ele ganha uma caracterização regional por conta de onde ele chega, ou mesmo ele ganha essa característica pela dimensionalidade do conteúdo. Às vezes o meu jornal nem circula numa determinada cidade e eu tenho uma notícia daquela determinada cidade, que aí são outros critérios que entram. Mas eu crio, a comunicação jornalística também é capaz de criar regionalizações próprias. Se a gente for pensar a divisão da cobertura do telejornalismo, principalmente, ele acaba criando regionalizações específicas pela distribuição das praças. E cada praça atende às cidades mais próximas, tanto do ponto de vista da distribuição do conteúdo, quanto do ponto de vista da cobertura do que acontece nessas localidades, né? E aí a gente cria uma dimensão de mídia local regional, né? Que denota uma comunicação baseada principalmente em proximidade. O critério principal para o recorte de muitos, não pode ser o critério principal no sentido tipo, primeiro esse critério, depois outro, não. Mas é um critério muito relevante para a definição do que vai ser publicado nos veículos, é justamente a proximidade. Isso comunica para o meu público, às vezes uma notícia internacional, ela pode repercutir localmente por conta desse critério de proximidade. É um tocantinense que entrou em Harvard. Teoricamente, isso é uma notícia internacional, mas ela tem um critério de proximidade, porque eu estou falando de alguém do meu estado que ascende para uma vaga em uma universidade muito bem conceituada. E aí isso ganha relevância, e entre outros critérios que podem ser absolvidos juntos, né? E a partir disso, a gente começa a pensar a dimensionalidade de um jornalismo regional, que ele é produzido a partir de um contexto social, cultural, político e econômico. O jornalismo ele não está descolado nem do tempo nem do espaço onde ele atua. Ele tanto atua para esse tempo e para esse espaço, como ele é influenciado pelo mesmo. Então, a influência política, a influência econômica no jornal, as influências culturais, então os jornais que se apropriam das práticas, que têm coberturas específicas a partir das práticas culturais, porque elas são relevantes para aquela sociedade. E do ponto de vista social, a própria relação com a comunidade. Os jornais locais e de localidades menores, o jornalista conhece normalmente a maioria das fontes. As pessoas sabem quem é o jornalista. Então, a gente tem esse processo de troca, esse processo de proximidade, de identificação, que é muito importante. Porque o interessante da gente pensar, a partir do viés geográfico também, é pensar justamente essas questões relacionadas ao que nos faz se importar com aquele espaço, com aquele território onde a gente está, né? A territorialidade é muito importante para a gente. A gente se reafirmar ou afirmar de uma determinada região ou com determinadas questões relacionadas. E aí, a partir disso, para pensar essa cobertura local regional, é necessário entender esse cenário mais amplo. E aí a gente tem novas relações estabelecidas pelos grupos de mídia em meio às transformações geradas pela globalização, como diz a professora Sônia Guiar. Então, todo aquele cenário de globalização que eu fui traçando para vocês, ele vai influenciar diretamente no grupo de mídia, tanto com a sua relação com outras emissoras ou mesmo grupos internacionais, como a localização desses grupos ou a mudança disso localmente, né? Outro aspecto bastante importante para a gente pensar a regionalização midiática na atualidade e os processos de cobertura local é a digitalização dos processos de comunicação, que ele afeta todo o processo jornalístico, desde a produção até a circulação, como também a criação de novos espaços. Aí entra o terceiro critério que ela apresenta aqui, que é a descentralização do polo emissor com a disseminação de tecnologias digitais. Antes, o jornalismo, de alguma forma, detinha uma propriedade sobre a cobertura informativa. Hoje, ela é totalmente atravessada pela presença de outros atores. Inclusive, o jornalismo disputa espaço para esses outros atores. As empresas produzem cada vez mais os seus conteúdos, tendo espaços próprios. Os políticos produzem cada vez mais os seus conteúdos em seus espaços próprios. Cabe o jornalismo ali, de alguma forma, fazer essa mediação e trazer informação de qualidade, né? E é desse critério, na descentralização do polo emissor, que vem o meu objeto de estudo, que é o blog jornalístico.
quer entender essa plataforma, que não é um veículo jornalístico de origem, ele é um veículo, bom, ele é uma plataforma voltada para quem quiser produzir conteúdo na internet, e basicamente vai se caracterizando dessa forma. O que é um blog? Só para a gente relembrar, o blog é um mecanismo de produção e divulgação do conteúdo na web e que gera um modelo específico de site. Nós já tínhamos sites na web antes, mas criou-se o blog como um espaço específico, que tem características específicas. E ele é considerado o primeiro nativo na web, porque ele tanto tem características próprias, como ele também tem características que, de alguma forma, consolidaram práticas que são muito comuns para a gente hoje. É possível a gente encontrar rastros da cultura blogueira em várias outras plataformas. O blog, ele tem uma facilidade e uma agilidade na sua produção e na sua divulgação. É uma coisa atrativa para quem quer ter uma página própria, né? Os blogs perdem espaço para protagonismo com a rede social, sim, mas eles ainda se mantêm. A diferença principal dos blogs para as redes sociais, que dizem, Jordana, mas o blog morreu, a questão é que o blog ainda é uma plataforma própria do dono da página. Por mais que ele esteja hospedado em algum lugar, ele pode decidir onde hospedar, ele pode decidir quais são as características desse blog, qual é o layout. Ele não fica necessariamente a par do que o Facebook vai determinar para a produção de conteúdo dentro do Facebook. Lógico, as lógicas algoritmos de ranqueamento, de posicionamento também se mantêm, mas o blog ainda é um espaço de produção importante. Os posts na ordem reversa é uma das principais características do blog, né, que é na ordem cronológica reversa, do mais recente para o mais antigo, que quebra uma hierarquia básica, por exemplo, da produção jornalística, que é o mais importante em cima, em destaque, depois vem as menos importantes. No blog, não, o mais importante é o que foi publicado por último. Pode ser hoje ou pode ser de 2 meses atrás. Normalmente, ele registra data, horário e autoria. O espaço dos comentários nasce dentro do blog e depois é levado para outros tipos de site e é adaptado nas redes sociais. E o blog roll é um espaço voltado para indicar outros blogueiros, que é uma coisa da cultura blogueira, que o blogueiro indica blogueiro e os blogueiros formam uma comunidade, vão conversando ali por meio das postagens. Isso já aconteceu mais, hoje menos. E às vezes essa conversação já está nas redes sociais. Mas quem está nas redes sociais e quem sei lá, mantém os grupos de WhatsApp em muitas cidades, tem grupo no Facebook, é a página mais curtida, é o Instagram mais curtido, são blogueiros que estão atuando também nesses outros espaços. E aí, algumas apropriações do blog. Como eu falei, o blog não nasce jornalístico, ele nasce como um mecanismo de publicação na web, que poderia ser usado para várias coisas, tem blogs das mais variadas temáticas possíveis. Ele nasce como um filtro, como uma coleção de links, porque no início do blog, lá nos anos 90, não tinha ainda os buscadores, que é como a gente conhece o Google hoje. Não dava para googar qualquer coisa. Então, você só chegava no endereço na web se você conhecesse o endereço. Aí, alguns blogueiros começaram a catalogar outros espaços por temática, trazer algumas caracterizações. Essa é a primeira função do blog. Depois, com a popularização, nos anos 2000, principalmente, com a criação de plataformas mais intuitivas, a gente tem a transferência para a internet de uma escrita íntima, da escrita do diário. Então, a gente tem blogs falando sobre o cotidiano das pessoas, sobre o que elas liam, o que elas comiam, as viagens que faziam, e também a apropriação do jornalismo, tanto a entrada do conteúdo jornalístico no blog, como também com a apropriação dos veículos. Sobre o blog jornalístico em si, que é a minha especialização de interesse, tem alguns marcos importantes. A entrada da informação no blog dele, que se tornar jornalístico, tem como marco os ataques de 11 de setembro. Durante os ataques de 11 de setembro, foi uma loucura a cobertura. Houve acessos nos sites que nunca tinha havido antes. Os servidores de muitos sites não aguentaram e a cobertura caiu. Nessa época já tinha buscadores, né? E aí, por meio dos buscadores, chegaram-se as páginas dos blogs, porque as pessoas estavam usando os blogs para falar do que estava acontecendo, para colocar informações. Algumas pessoas não conseguiram telefonar para a família, mas em algum momento conseguiram
usar o blog para falar que eles estavam bem. Aí esse processo vai se perseverando, né? Com a guerra do Iraque, houve a criação dos war blogs, que são diários voltados para contar o cotidiano da guerra. Nas eleições de 2004, nos Estados Unidos, já houve a presença de blogueiros convidados, como os outros jornalistas, para participar da cobertura das eleições. No Brasil, o ano de 2005 é um marco, porque foi nos blogs que apareceram as denúncias do mensalão e onde a cobertura foi desenvolvida primeiro, antes das reportagens especiais das revistas, nos jornais, e a cobertura da imprensa são os blogueiros que trouxeram o que tinha de inédito. Nesse caso, principalmente, blogs jornalísticos de jornalistas que já atuavam, né, na cobertura. Alguns já eram independentes e outros se tornaram independentes mais na frente. E aí é uma outra questão que a gente pode falar um pouquinho mais depois. Bem, tirando essa primeira contextualização, né, eu vou apresentar agora para vocês um pouquinho do que é a minha pesquisa. Né? A partir desse cenário geral, eu já estudava blog desde a graduação, estudei a cobertura esportiva no blog, tive a oportunidade de produzir outros trabalhos relacionados, e um dos trabalhos eu mapeei os blogs de Imperatriz lá em 2013. Em 2013, eu já percebi que entre a metade dos blogs que eu mapeei, que na época foram 64, que foram blogs de temáticas variadas, eles tratavam principalmente de notícias cotidianas do que acontecia na cidade. E quando eu fui para a assessoria, o período que eu estive na assessoria, eu percebia que eu tinha uma função muito específica quando eu chegava numa cidade do interior, quando eu assessorava a companhia energética. Eu tinha que achar uma rádio do blog, que normalmente eram os veículos que tinham nas cidades mais do interior. Né? Porque era por meio desses dois espaços que a gente ia divulgar as informações da assessoria. E em Imperatriz, os blogueiros, eles recebiam o mesmo tratamento dos outros profissionais da imprensa, de mimos no dia do jornalista, a convites e atenção especial em relação às respostas sobre o que eles publicavam. Então, o meu intuito foi mapear, né, fazer um levantamento dos blogs jornalísticos, que não tinha pesquisa sobre isso no Estado. As pesquisas sobre jornalismo local e regional são carentes, principalmente no Nordeste e no Norte, que não tem tanta atenção, no Centro-Oeste também não tem tanta. As pesquisas acabam se concentrando nos veículos maiores. E aí, olhar para o blog a partir da ideia do processo de regionalização, entendendo como os blogs atuam como páginas de jornalismo regional na cidade de Imperatriz e São Luís, que são as duas maiores cidades do Estado, e que representam, de alguma forma, o norte e o sul do estado. Então, a minha metodologia, rapidamente aqui para vocês, a ideia é falar mesmo e puxando os meus resultados, o que tem de interessante sobre o jornalismo local no Maranhão, a partir dessa perspectiva do blog. Eu fiz o estudo de caso, eu trabalhei com 2 blogs especificamente, a partir do Robert 1. O levantamento dos blogs foi para caracterizar os blogs de maneira geral, né? Entender quantos blogs são, quem são os blogueiros, mais ou menos a formação, frequência de postagem. Algumas variáveis foram analisadas a partir da escolha, e também o levantamento serviu para escolher os 2 blogs analisados, né? 3 variáveis principais: formato, entender um pouquinho o formato dos blogs, quais são os recursos multimídias que eles utilizavam, o conteúdo da postagem, o que caracteriza esse conteúdo, e na análise do conteúdo são 2 categorias principais: a jornalista e a geográfica. Jornalísticas, a gente se dedicou a olhar questões que são próprias do texto jornalístico, como a temática, o gênero, as fontes utilizadas. E no caso do recorte geográfico, é entender qual é a escala de produção, então qual é a escala geográfica, se é local, regional, nacional, internacional, e quais eram as cidades que apareciam nessas matérias. A partir disso, foi feita a análise de conteúdo nas postagens, são 232 postagens analisadas dos 2 blogs. Em contraponto, foi feita entrevista com os blogueiros para entender um pouquinho o processo de trabalho deles e o que eles entendem como importante para essa cobertura, né? Até aí, tudo bem, gente? Se eu travar, me avisem, alguma coisa do tipo, tá? Tá bem, tranquilo, Jordana, tranquilo. Bem, no contexto, se estiver demorando, também me avisa, Clifton. Não, já a gente passa para uma pergunta antes de passar para o Alan, mas
A gente está no tempo ainda, tá? Já são 9h43, só para te atualizar, ok? Tá bom. Então, eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido para a gente deixar mais tempo para perguntas. Aí, qualquer dúvida, o pessoal pergunta lá depois. Bem, em relação ao contexto da pesquisa, só para situar um pouquinho vocês, o Maranhão é o quarto PIB do Nordeste, o segundo em extensão, mas, por ser um estado grande, ele também tem muita área rural. Esse mapa que eu estou mostrando para vocês é a distribuição dos veículos do Maranhão de acordo com os dados do Atlas da Notícia. O Atlas da Notícia não é uma pesquisa que cobriu 100% da extensão do estado, mas ele conseguiu dar uma noção da distribuição dos veículos no estado e mostrando principalmente algo que a gente já sabe empiricamente, que Imperatriz e São Luís, como as duas principais cidades, concentram a maior parte dos veículos, são 74 ao todo. São 56 veículos mapeados em São Luís e 18 em Imperatriz. E aí é impressos, online, que é site blog, rádio e TV. Os blogs só começaram a ser mapeados em 2019, então ainda há poucos blogs na lista. E como ficam os blogs nesse cenário? A gente percebe duas questões principais relacionadas ao blog no Maranhão. O blog como um ato adicional às cidades que possuem muitos veículos, ou seja, eu tenho uma cobertura midiática consolidada, mas eu ainda tenho uma cobertura adicional nos blogs. Essa cobertura serve tanto como fonte para os veículos, muitas vezes, dependendo de qual a temática e qual o horário que é produzida essa matéria, como também alguns desses blogs são de jornalistas desses meios ou são vinculados a esses meios. Então, são blogs de portal, blogs de jornal, também temos isso, né? Em relação ao outro cenário, é que os blogs caracterizam-se como um veículo jornalístico que supre a cobertura local em cidades que têm poucos ou nenhum veículo. Tem cidades que não têm nenhum veículo jornalístico profissionalizado, nenhuma rádio legalizada, que aí a gente tem a presença das rádios comunitárias que não foram legalizadas ainda, rádio poste e outras alternativas comunicativas, mas eu estou falando de veículos mais tradicionais, mais profissionais, né? E aí o blog acaba suprindo um pouco essa cobertura. Né? Em relação à minha análise, eu levantei 63 blogs nas duas cidades, sendo 37 em São Luís e 26 em Imperatriz, que é um número considerável, né? Levando em conta que são apenas duas cidades. Um dos blogueiros que eu entrevistei, ele até falou, Jordano, eu te chuto por fora que no Maranhão tem pelo menos uns 250 blogs ativos. Que Imperatriz São Luís concentram, mas tem muitos outros blogs espalhados em outras cidades. Basicamente, quem são esses blogueiros? Esses blogs são mantidos por homens, desses 63, apenas 4 são mulheres. É um mercado ainda, é uma área ainda complicada para a mulher. Basicamente é formado por comunicadores e amadores, ou seja, nós temos jornalistas e comunicadores provisionados, jornalistas provisionados no caso, né, jornalistas formados e não formados, que atuam como blogueiros, seja concomitante à sua prática no jornal, seja exclusivamente para o blog, e nós temos os amadores que se tornaram blogueiros por conta jornalistas por conta da sua atividade no blog, ou comunicadores. Essa é uma definição que ainda fica um pouco... eu ainda procuro, de alguma forma, fazer uma pequena diferenciação. Outra questão interessante é que esses blogs se mantêm financeiramente, ou seja, há presença de publicidade. E muitos deles têm uma área voltada para o comercial, seja um contato ou até a presença de media kit, que mostra uma profissionalização da atuação deles, né? Isso tem mais ou menos 70% desses blogs. E a presença de anunciantes grandes, como o governo do estado, Assembleia Legislativa, as prefeituras e empresas grandes. As principais temáticas trabalhadas por esses blogs são política e polícia. Aí, a partir desse mapeamento, eu consegui definir 2 perfis de blogueiros, principalmente, né? Assim, para concentrar e para ajudar a escolha dos meus objetos de análise. Que é o jornalista comunicador. É o jornalista comunicador que se torna blogueiro e a gente tem o amador que se torna comunicador por causa do blog. E aí a gente tem 2 casos específicos. Um é o Luiz Cardoso, que é um jornalista com mais de 25 anos de atuação, que já passou por rádio, TV e impresso, inclusive foi proprietário de jornal impresso e hoje vive do blog.
E a gente tem o Jorge Moraes, que é do blog Asmoípe de Imperatriz, que é um ex-motoqueiro vigilante que se tornou blogueiro. Aí eu vou falar um pouquinho mais sobre os principais resultados da pesquisa. Basicamente, esses blogs, eles trabalham com uma formatação muito simples de estrutura. Então, nas postagens, eu percebi que eles trabalham basicamente com texto e imagens, tática, alguns vídeos também. Então, eles não usam muitos recursos, não praticam um webjornalismo mais estruturado, vamos pensar assim. Em relação ao conteúdo, a cobertura deles é focada no estado do Maranhão, tem abrangência regional. Os textos têm recorte informativo, usam basicamente fontes oficiais, elas são muito presentes e há também o registro de releases e de muita reprodução. No caso da reprodução, eu destaco uma prática que é da cultura blogueira. Em vez de você cobrir o mesmo fato, às vezes você republica o post de um colega e faz algum comentário. Eu encontrei bastante esse tipo de reprodução também. Outro viés que eu olhei é a atuação desses blogs nas redes sociais. Eles usam as redes sociais principalmente para divulgar os posts que eles publicam nos blogs, né? Para fazer uma cobertura do conteúdo mais cotidiano, que não merece uma postagem, e também é um lugar para o registro das parcerias comerciais. Tem muito anúncio nas páginas, principalmente no blogueiro de Imperatriz. Eu vou destacar duas categorias que são importantes relacionadas às cidades citadas. Pelos mapas, vocês conseguem perceber que, em maior ou menor proporção, os blogueiros conseguem espalhar a cobertura deles praticamente por toda a extensão do estado. A diferença relacionada aos números aqui, no caso do Luiz Cardoso e do Asmoípe, é porque o Asmoípe publicou bem menos nesse período. O Luiz Cardoso tem 160 postagens e o Asmoípe foi pouco mais, algo perto de 70, né? Mas, mesmo assim, você percebe uma espalhabilidade. Tem um foco na cobertura local, ou seja, cada blogueiro publicou mais sobre a sua cidade, mas há o espalhamento do conteúdo. E algumas cidades citadas, elas não têm uma ligação direta com a cidade, efetivamente, com o blogueiro erradicado. No caso do Luiz Cardoso, tem publicações de cidades bem distantes de São Luís. E são publicações até corriqueiras, de ações da prefeitura. E aí isso denota outras questões que eles deixaram claro na entrevista, que eles têm contato de divulgação com algumas prefeituras. Se naquela cidade não tem um veículo, às vezes procura-se um blogueiro de repercussão para repercutir o seu conteúdo. Em relação às temáticas, elas seguem a característica de cada blogueiro. O Luiz Cardoso é focado na cobertura política, então ela aparece em maior destaque, é o quadradinho maior aí. E o Asmoípe, em maior destaque, é a cobertura policial, que é a área que é, digamos, de maior know-how dele, né? Em relação a todo esse cenário que eu falei para vocês, relacionado à cobertura local. Os blogs mostram que existe um espaço para esse tipo de cobertura, que é um espaço que precisa de mais cobertura ainda, principalmente nas cidades que têm menos veículo. Quando eu mostrei o mapa do Maranhão com a distribuição do veículo, dá para perceber muitos lugares em branco, né? Esse contexto é um pouco mais relevante, ainda mais, por conta da situação que a gente está vivendo. A pandemia mostrou a necessidade de uma cobertura local qualificada, porque, por mais que a gente entenda isso como uma doença global, uma doença que se espalhou globalmente, o combate é feito localmente. Então, tanto a parte de conscientização, como o próprio acompanhamento do cidadão do que está acontecendo na sua cidade, ele se deu localmente. Aí vem a necessidade da presença de uma cobertura jornalística profissionalizada nas cidades, ou pelo menos que ela atenda uma determinada região. A gente sabe que não dá para ter veículos em todas as cidades, né? E também é que cabe aos veículos, às iniciativas, buscar alternativas de financiamento e engajamento com o público. Porque o que percebe é que esses blogueiros conseguem acessar outras fontes de financiamento maiores, menores, tipo anúncios pequenos, ou então parcerias comerciais de outros tipos a partir da produção do conteúdo deles, e eles possuem uma identificação e envolvimento com o público. Só na curiosidade aqui rapidinho, o blogueiro de Imperatriz, o Jorge Moraes, ele é candidato a vereador hoje. E a plataforma dele, o nome dele é o do Duzão do Asmoípe. Ou seja, o blog é o que dá credibilidade para ele. É por meio do blog que ele fez o trabalho para ser reconhecido na cidade e se candidatar. Bem, é isso. Muito obrigada pela atenção e estou à disposição para qualquer perguntas, dúvidas. Esse é meu e-mail.
Aí eu vou deixar no chat também, quem quiser alguma bibliografia, é só me comunicar. Muito obrigada. Obrigado, Jordano, parabéns pela sua apresentação. Eu peço até depois, se você tiver disponibilidade, pode repassar essa apresentação para mim, que eu repasso aos colegas, né, que têm interesse, para que leia, pegue seu endereço, enfim. Só dando uma observação, eu me lembro que em 2008, quando eu estava cursando jornalismo aqui na Unir, em Gurupi, no Tocantins, nós falamos muito sobre blog, né? E aí, com o passar dos anos, né, veio aquela essência dos portais, dos sites, enfim. E a impressão que tínhamos era que os blogs ficaram meio de escanteio. Mas você trazendo essa reflexão, está mais do que claro que o blog é vivo, né, tem crescido, e o poder, né, de trabalho do blog é muito grande. Então, essa análise foi muito importante. Obrigado, Jordano. Eu quero passar agora, sem mais delongas, e aí depois do Alan a gente vai para as perguntas, para que vocês possam responder, e eu passo para o Alan agora, para que ele possa fazer a sua apresentação, trazendo aí um pouco da sua pesquisa, ok? Fique à vontade, Alan. Obrigado, Clifton. Gostaria de agradecer, né, pelo convite para participar da mesa. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência com vocês, com os alunos da Unir e de outras partes do estado. É um prazer estar dividindo a mesa com a Jordana, né, colega da época de faculdade, especialização, e aí depois a gente trocou figurinhas aí do mestrado, mesmo em instituições diferentes, e dizer que é um prazer estar aqui, né, sou do extremo norte, estou do outro lado do Tocantins, né, estou lá no Bico do Papagaio, e falando com vocês aí com um evento realizado no Gurupi, no sul do estado. Então, pessoal, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação aqui, que é uma sobre a minha pesquisa de mestrado, realizada na Universidade Federal do Tocantins, e eu estudei, fiz uma análise comparativa entre o Jornal do Tocantins e o Jornal Estado do Maranhão, mas eu trago para vocês aqui mais dados relacionados ao Jornal do Tocantins, e no final eu faço também trago um outro veículo local. Está tudo ok aí a apresentação? Não está aparecendo ainda, Alan. Foi? Ainda não abriu. Qualquer coisa fecha e coloca para apresentar novamente. Tá. Deixa eu ver novamente aqui. Acho que agora... Agora sim, está aparecendo. Aqui. Tudo certinho? Tudo certo. Então, vamos lá. Eu sou, né, como o Clifton já fez a apresentação, aí só ressaltando, eu sou jornalista formado pela Federal do Maranhão, tenho mestrado aí na Federal do Tocantins, sou pesquisador do NEPJO, que é o Grupo de Pesquisa em Jornalismo e Multimídia, da Federal do Tocantins, inclusive a nossa coordenadora está aqui na sala, a professora Liana Vidigal, e essa pesquisa foi desenvolvida, né, no âmbito do grupo também, com a participação nas discussões do grupo. Hoje estou professor substituto na Federal Rural da Amazônia, no Pará, e essa apresentação que eu trago para vocês aqui, tratando um pouco de convergência aí, jornalismo local, com alguns dados do Jornal Tocantins, que foi meu objeto de estudo, e do Voz do Bico, que foi uma experiência que eu tive de trabalho, e aí eu trago no final algumas considerações sobre. Então, eu vou apresentar para vocês um rápido contexto, destacar a definição de convergência que eu uso para balizar esse meu trabalho, trazer um pouco do Jornal do Tocantins e fazer a análise dessas dimensões convergentes no Jornal do Tocantins, um breve relato de experiência, e eu trago umas duas reflexões lá no final da apresentação. Antes de iniciar, já gostaria de dizer que eu faço coro aos conceitos que Jordana utilizou aí sobre geografias da comunicação, comunicação local, regional. Então, eu não vou me ater muito a eles, embora eu trato disso também no meu trabalho de dissertação. Eu vou focar um pouco mais na convergência, no conceito de convergência, e trazer os dados para daí a gente abrir para uma discussão. Então, como a Jordana também já tinha adiantado um pouco na apresentação dela, a gente vive num contexto em que a internet está muito presente. Né? A TIC de domicílios do ano passado mostrou que 124 milhões de pessoas no Brasil, né, utilizam a internet, ou seja, 3 em cada 4 brasileiros acessam a internet. E isso é
um dado muito importante, porque mostra o quanto nós estamos conectados, o quanto nós acessamos a internet para vários motivos, de estudo, né, a divertimento, a buscar informações, entre outros. E a internet, já há um bom tempo, foi apropriada pelos meios tradicionais de comunicação. Rádio, TV, jornal, né, foram se apropriando da internet, e aí surgiu um novo meio também, né, chamado de web jornalismo, jornalismo feito para a web, né, ou ciberjornalismo, como tem se chamado mais atualmente, onde se explorou novas características, novos formatos, e isso foi mudando um pouco também do cenário do jornalismo. Daí a gente tem, né, o que Henry Jenkins vai chamar de cultura da convergência, onde está tudo conectado, você tem a expansão de conteúdo, novas possibilidades de gerar conteúdo, de intercalar esses meios tradicionais de comunicação com a internet, e aí a gente tem, né, uma alteração, alguns autores vão dizer até alteração drástica nas rotinas, nos formatos de conteúdos e no perfil dos profissionais. Se até então a gente tinha um jornalista mais dedicado à fotografia, um jornalista mais dedicado à produção de vídeo, um jornalista mais dedicado à produção de texto, agora a gente tem um jornalista que faz tudo isso, um único profissional fazendo tudo isso. E aí tem uma discussão que a gente pode pensar também depois sobre esse profissional, o perfil desse profissional que tem se exigido hoje. Os conteúdos, se tem um conteúdo produzido para a internet, se tem uma ampliação daquilo que foi apresentado na TV, se tem a exploração do rádio pelas redes sociais, na internet, então a gente tem uma nova rotina, os novos formatos e novos perfis de profissionais aí, muito permeado pela implementação, pela adoção da internet aí nos veículos de comunicação e principalmente pelo jornalismo como um todo. Então, convergência, como coloca Jenkins, né, ela é uma palavra que vai conseguir definir né, as transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, né, dependendo de quem está falando, de que se imagina estar falando. Por muito tempo, essa palavra foi tida como a palavra do momento, a modinha. Se falava em comunicação, se falava em jornalismo, já se pensava em convergência. Até porque não se tinha, na época, muita clareza daquilo que estava acontecendo. Porque foi o boom da internet, aí no fim da década de 90, início dos anos 2000, aí, né, o boom da internet, todos os veículos tradicionais passaram a ter sites, passaram a explorar conteúdo, passaram a produzir jornais que até então só tinham texto e foto, passaram a produzir vídeo, depois veio as redes sociais, e, vivendo-se tudo isso, procurou-se entender um pouco sobre. E aí a palavra que veio foi convergência para tratar justamente dessas transformações, tanto tecnológicas, mercadológicas e culturais, né? Culturais e sociais também, porque nós passamos a consumir esses conteúdos de forma diferente. Sei lá, meu pai, minha mãe, meus avós costumavam sentar para assistir TV, né? Nós, né, que somos jovens, a gente senta para assistir TV, está ali no celular, está comentando lá no Twitter, está aqui ouvindo música também, então a gente já tem uma forma diferente de consumir esse conteúdo. Então, toda essa transformação, né, por muito tempo se chama de convergência, essa palavra, para definir tudo isso. Hoje já se trabalha de outra forma, principalmente com a teoria da mediatização, das mediações, que já pensam esse cenário de uma outra forma. Mas aqui a gente se atém à convergência. E aí, né, dando um apanhado geral aqui da teoria da convergência, a gente tem 3 principais escolas para pensar essa convergência, para pensar todas essas transformações que vivemos aí. Então, a primeira escola vai trabalhar a convergência mais como resultado de combinações relacionadas à tecnologia e à digitalização, então, assim, vivendo digital, as interconexões, aí, a expansão da internet, o acesso às redes, todo o aparato tecnológico, isso que se volta os estudos dessa primeira escola. A segunda escola de convergência já vai pensar mais como a convergência como um sistema, pensando não só na produção, nesses novos recursos tecnológicos que se tem para a produção de conteúdo jornalístico, mas também pensar no próprio consumo dos meios de comunicação. Como eu falei anteriormente, a gente assistia TV, lia um jornal, revista, agora a gente faz tudo isso no celular, né, ou faz assistindo a TV e está com o celular vendo outras coisas. Então, essa segunda escola da convergência, essa corrente teórica, ela vai pensar a convergência tanto como esse aparato tecnológico, também como as questões de consumo.
E a terceira, que é nela que eu me volto mais, que ela pensa mais os estudos jornalísticos. Como que o jornalismo tem se adaptado a essa nova era, como que o jornalismo se apropriou dessas inovações tecnológicas e como que o jornalismo tem se adaptado a essas novas possibilidades. Dentro dessa escola, dessa visão, terceira visão aí, que se volta mais para convergências jornalísticas, para a convergência jornalística, há autores que trabalham a convergência jornalística a partir de 5 dimensões, principalmente Salaverria, Garcia Ávila, um grupo dos espanhóis ali que trabalham mais com essa visão da convergência. E foi essa definição de convergência jornalística, baseada em 5 dimensões, que eu adotei para fazer o meu trabalho. Então, a convergência pensada aí, principalmente por Salaverria, por Garcia Alves e pelo Henry Jenkins, a convergência jornalística ela é pensada em 5 grandes dimensões, que juntas nos fazem entender como que o jornalismo tem se adequado ou tem se adaptado a essa nova era. A primeira dimensão é a dimensão tecnológica. Bora olhar para todo o aparato. Como que as empresas têm se voltado para isso? Quais são os recursos tecnológicos que as empresas têm adotado para esse trabalho? Até então, o jornalista saía com a pauta na mão, ia para a rua, checava tudo lá, voltava para a redação e escrevia seu texto ali para postar para sair no jornal no outro dia, para sair na edição da revista da semana, ou para fazer o texto lá para a TV. Hoje, o jornalista sai para a rua, muitas das vezes sem papel, vai só com o celular, porque a pauta já está lá no celular, quando tem pauta, sai, faz toda a cobertura lá, já vai mandando as informações para o pessoal da redação, vai mandando imagens para o pessoal da redação, e aí quando ele chega, esse material já está um pouco estruturado, às vezes já até foi para o ar, dependendo de qual veículo, algumas informações já foram para o ar. Então, o aparato tecnológico, né, principalmente o smartphone, ajudou, mas também vem a internet que começou 3G, 4G, né, agora já se está falando internet 5G, as próprias redes de Wi-Fi que foram expandidas, então todo esse aparato tecnológico, ele contribui para o que a gente tem hoje no jornalismo. A segunda dimensão, pensando a questão empresarial, como que as empresas estão se rearranjando, ou já fizeram essas modificações para esse novo cenário. Então, a gente viu, num primeiro momento, grandes conglomerados consumindo pequenos negócios, pequenas empresas. Depois, se viu um movimento inverso, pequenos negócios, pequenos jornais aí despontando, utilizando principalmente as redes sociais, mas também a gente viu uma adequação dentro das empresas. Então, antes tinha a redação do jornal impresso, a redação do rádio, a redação da TV, a redação do site, e depois passou-se pelo processo de integração dessa redação, que muitas das vezes a convergência ela é confundida com essa integração de redação. Então, a gente tem integração de redação como um processo de ter vários profissionais atuando para alimentar vários veículos daquela determinada empresa, e o processo de convergência a gente atua de uma forma mais ampla. E aí temos a dimensão profissional, que são as modificações, as novas exigências e qualificações que são cobradas do profissional jornalista, né? Antes, ele tinha, como eu falei, atuava geralmente em um setor, era mais especialista, hoje ele é mais geral. Hoje é cobrado do jornalista que ele tenha conhecimento de dados, mineração de dados, trabalho com redes sociais, produção de conteúdo para redes sociais, além do trabalho jornalístico de apuração que é feito já. Na quarta dimensão, se pensa o conteúdo. Diante de todas essas novidades, de todo esse aparato tecnológico, de todas das redes sociais, dos sites que foram se aprimorando, a gente tem novas formas de conteúdo também. Então, eu posso, numa mesma página da internet, mesclar rádio, TV, jornal impresso. Então, eu tenho conteúdo, texto, tenho vídeo, eu tenho a própria interação com a audiência ali na página. Então, o conteúdo jornalístico ele foi mudando também por causa dessas inovações. E, por fim, né, é uma quinta dimensão que alguns autores já estão trabalhando com ela, né, que é a dimensão da audiência, que tem uma nova reconfiguração aí, principalmente no envolvimento pelas redes sociais, para curtir, compartilhar, comentar os conteúdos que são feitos pelas empresas jornalísticas. Então, a partir desse conceito,
foi que eu fui olhar para o jornal O Estado do Maranhão, o jornal do Tocantins, como que eles tinham se adequado, como tinha sido esse processo, principalmente a partir da versão online desses dois jornais. E aí a minha pesquisa, ela foi uma pesquisa qualitativa, né, descritiva e analítica, a partir da análise da produção para a internet do Jornal do Tocantins. Eu trouxe o Jornal do Tocantins, mas no mestrado eu fiz Jornal do Tocantins e Estado do Maranhão. Eu fiz a descrição do processo evolutivo do Jornal do Tocantins até a adoção das novas tecnologias digitais. Depois fiz uma análise do conteúdo publicado no site e fiz entrevista com a editora da versão online na época e com o editor-chefe, que permanece até hoje. Né, só para ressaltar, o jornal tinha me autorizado a visita à redação, depois me negou, então alguns dados eu não pude coletar por questão da falta de vivência na redação, que era uma proposta inicial minha. Ir para a redação para ver de fato como é que os jornalistas trabalhavam lá. Então isso não foi possível, foi só uma conversa, mesmo uma entrevista. Então, a partir disso, eu trago alguns resultados aqui, né? Fazendo aquele apanhado, a historinha do Jornal do Tocantins, que eu acho que quem é do Tocantins, né, que faz jornalismo aí, muitos já devem conhecer, né? É um jornal criado lá em 79, cidade de Araguaína, então, norte de Goiás, pelo Jaime Câmara, que era o dono das organizações Jaime Câmara, e aí esse jornal ele começou inicialmente circulando 3 vezes por mês em Araguaína. Era um jornal que era produzido, coletado informações, enviado para Goiânia, e lá que era diagramado, eu pensava nesse jornal, depois ele vinha para circular em Goiás. Ele já nasce com um nome, que é um nome que mostra uma preocupação também do grupo, que era da divisão do Estado. Então, já tinha uma, vamos dizer assim, já foi visionário, Jaime Câmara, nesse ponto de trazer um jornal para falar sobre a comunidade do então norte de Goiás e desse novo estado que poderia ser criado como de fato foi. E alguns editores passaram no primeiro momento e em 88 assumiu a editoria o José Sebastião Pinheiro, mais conhecido como Tião Pinheiro, que permanece até hoje no jornal. Até hoje ele que comanda o Jornal de Tocantins. Aqui são umas capas para a gente lembrar. Lembrando que eu fiz essa pesquisa em 2017, então ainda tinha a versão impressa, depois que foi excluído, mas ainda tinha a versão impressa. E aí a gente tem, né, em 98, com 20 anos de existência, foi que o jornal começou a circular diariamente. Ele foi em Araguaína, depois veio para Palmas, na época da construção de Palmas, funcionava em sede provisória, alugada, e circulava, começou 3 vezes na semana, no mês, depois veio quinzenalmente, depois veio uma vez na semana, passou a ser semanal, depois veio para ser diariamente, mas já só em 98, e já com quase 20 anos de existência. E até 2005 ele funcionava num prédio alugado, e só então, quando foi inaugurada a sede, que hoje se tem em Palmas, da organização Jaime Câmara, foi que o jornal foi para lá, com redação própria, com parque gráfico próprio, com uma redação toda montada, com computadores e tudo, para o jornal. Até então ele vivia num espaço, digamos assim, improvisado. E o jornal também passou a ser impresso em Palmas aí na década de 2000, que até então ele era impresso em Goiânia, era produzido no Tocantins, mas impresso em Goiânia, mesmo já funcionando em Palmas, mas aí depois de 2015, 2005, ele passa a funcionar de fato na sede, com toda a sua estrutura, em um parque gráfico de última geração. E aí, alguns dados aqui, né, em 2010, o jornal ele tinha cerca de 29 pessoas atuando diretamente na redação, circulava em 65 municípios do Tocantins, além dos estados do Goiás, Maranhão e do Distrito Federal, com cerca de 4 mil exemplares. Então, lá em 2010, o jornal Tocantins tinha uma certa expressão. Hoje, a gente já pensa mais sobre. A última reformulação do jornal foi em 2016, quando ele deixou de ser standard e passou a ser berlindo. E aí a gente tem em 2019, quando ele deixa de circular na versão impressa. Então, é um jornal de expressão, no estado era o único jornal de circulação diária que a gente tinha, com uma produção jornalística considerável, né? Hoje a gente tem ainda só o Daqui, que circula também de terça a domingo. Então, a gente tinha o Jornal do Tocantins, o Daqui, que é circulável, o Jornal do Tocantins saiu, agora só tem o Daqui, mas que é um jornal com um formato diferenciado, né? Não é como o Jornal do Tocantins. E aí, voltando, olhando para o site, né? A produção jornalística no site do Jornal do Tocantins, foi criado o site em 2010, ou em 2000, melhor dizendo, só que
foi criado em 2000, mas ele só era para disponibilizar a versão impressa, PDFzão da versão impressa. Só em 2010 foi que o site foi reestruturado, e aí sim passou, digamos assim, a ter características de site, porque até então era só um endereço para você entrar e acessar o jornal impresso, né, na versão PDF. E aí passou a ter interatividade, passou a ter o conteúdo desmembrado, não só a versão impressa, já tinha a versão impressa no formato PDF, mas tinha notícias no site também. E em 2014 ele volta a ter uma modificação, e aí começa a se fortalecer mais esse conteúdo, e tem a divisão. Aí passa a ter conteúdos abertos e fechados, conteúdo geralmente da versão impressa era conteúdo fechado para assinante, e as notícias corriqueiras do dia a dia, elas eram colocadas como abertas para o público em geral. E também a produção mais de vídeos e galerias de fotos nas matérias. Então, em 2016, né, pouco antes de eu iniciar a pesquisa, o jornal, né, isso aí segundo matéria publicada no jornal, o site ultrapassou 87 milhões de acessos, representava um crescimento de 60% na época. Nos últimos 6 meses, o site tinha 5,1 milhões de visualizações e cerca de uma média de 24 mil acessos diários. Então, depois da última reformulação, né, no início de 2016, o jornal passou a ter uma média diária de 40 mil visualizações. Então, percebam que o Jornal do Tocantins, que o site do Jornal do Tocantins era um site muito acessado, trouxe, né, digamos assim, conseguiu transferir toda a credibilidade da versão impressa para o site. E aí eu passo agora para, feita essa contextualização, fazer de forma rápida, não sei como é que está meu tempo. 1 minutinho, viu, Alan? 1 minutinho para a gente passar para as perguntas. Tá, então eu vou correr aqui só para tratar das dimensões do Jornal do Tocantins, né, as dimensões convergentes do Jornal do Tocantins, olhando para cada uma daquelas dimensões que eu falei lá no início. Na questão empresarial, é um jornal que pertence a um grupo grande, o grupo Jaime Câmara, que atua no Tocantins e no Goiás, e aí já veio um problema, porque o próprio editor do Jornal Tocantins falou que as inovações eram implementadas em Goiás, depois transferidas para o Tocantins, então por isso que mostra que o quanto o jornal não avançou tanto em inovações, se comparado com outros veículos do estado, do grupo no Goiás. O grupo também não tem uma concorrência empresarial forte no Tocantins, e isso pode indicar um certo comodismo do Jornal do Tocantins em fazer inovação e ter um conteúdo mais trabalhado, justamente por essa falta de concorrência. E o grupo iniciou lá em 76 com a TV Anhanguera, em Araguaína, e depois já veio com o Jornal do Tocantins. Então, um grupo antigo que veio atuar nessa região e também demarcar território, porque havia, na época, outros grupos de comunicação da região norte querendo atuar na região onde hoje é o estado do Tocantins. Com relação ao grupo, né, o grupo tem rádios, TV, jornal e o site, né, o jornal impresso continua só daqui, atuando em Araguaína, Palmas e Gurupi, com a TV Anhanguera, com a rádio Araguaia FM, e a rádio CBN também tem uma sede em Araguaína. E o que eu pude constatar nessa minha pesquisa é que não há um trabalho convergente na redação do Jornal do Tocantins. Há um trabalho de colaboração entre o Jornal do Tocantins e a rádio CBN, porque elas dividem o mesmo espaço. Mas um trabalho convergente para a produção de conteúdo, para alimentar as duas plataformas, tanto da rádio quanto do jornal, isso não foi percebido. Na questão tecnológica, o grupo tem, né, os computadores, softwares básicos para um trabalho na internet, tem um site, um software criado pelo grupo Jaime Câmara para os veículos dele. Eles têm um app que eles chamam de e-mail corporativo, onde eles usam para trocar informações entre eles, mas isso não é tão aproveitado, conforme as entrevistas que eu fiz. Eles têm um trabalho com software de edição de imagem, de vídeo lá, para produção de conteúdo para a internet, embora isso também não fosse tão utilizado na época da pesquisa. E, mais uma vez, destacando os investimentos, principalmente na área de tecnologia, eles são feitos em Goiás e depois são replicados no Tocantins. Isso mostra também por que o jornal não avançou tanto, porque poderia ter uma produção de conteúdo mais elaborado, poderia ter máquinas mais elaboradas que não tinham para a produção de conteúdo, e o próprio celular, só tinha um celular na época da pesquisa na redação que funcionava como o WhatsApp do jornal e funcionava para a atualização das redes sociais do jornal.
Na questão profissional, tínhamos 3 profissionais que era dedicado para a versão online, na época da pesquisa, e o restante era dedicado para a versão impressa. Então, eles faziam um trabalho conjunto, mas a versão impressa ficava mais focada na produção de conteúdo para a versão impressa. Os jornalistas e o do site, eles trabalhavam para atualizar o site e ainda fazia, vez ou outra, textos para a versão impressa. A questão da responsável pela atualização do site, produção e edição de matérias, além da manutenção das redes sociais, fazer rondas em grupo do WhatsApp, tudo isso eram para os 3 profissionais que atuavam na versão online. Então, percebam que há sobrecarga de trabalho para esses profissionais. E aí é o caso que a gente deve se pensar muito no jornalismo local com isso. Na questão de conteúdo, então, havia só uma réplica do conteúdo da versão impressa para o site, não houve exploração das possibilidades do web jornalismo, como a questão da produção multimídia, ou até a própria produção multiplataforma também, com conteúdo, utilização de vídeos, interação com as redes sociais, infográficos ou coisas do tipo. Havia apenas um copia e cola. O site era responsivo, ele inclusive é melhor acessado pelo celular do que pelo computador na época, mas aí já deu uma melhorada. Priorizava sempre o imediatismo, então as notícias, principalmente policiais, coisas do dia a dia, era feito para o site, notas, pequenas notas, e o conteúdo mais elaborado que tínhamos no site era a réplica da versão impressa. E na questão geográfica, os conteúdos eram mais voltados para a abrangência estadual e local, mas esse local é Palmas. A representação de outras cidades do estado e outras regiões do estado não foi verificado. Na semana de análise mesmo, a região do Bico do Papagaio só teve 2 notícias em mais de 100 matérias que foram analisadas. Então, a gente deu para perceber que o foco deles era a produção sobre conteúdos de Palma e outras matérias com um foco mais estadual mesmo. Os obstáculos, principalmente, foi o tempo, as dificuldades de acesso às fontes oficiais e a equipe reduzida. Isso foi nas entrevistas que os 2 editores me colocaram isso. E não foi possível verificar uma produção multimídia e multiplataforma no Jornal do Tocantins. Com relação à questão da audiência, a gente viu aí que a audiência ela estabelece essa relação com os veículos, possui essa capacidade de propagar informação, de reverberar os conteúdos nas redes sociais. Então, é algo que se precisa ter atenção no jornalismo. A audiência, o contato dela e as possibilidades de interação com essa audiência, conforme a professora Giovana Mesquita. E aí eu fui olhar para o Jornal do Tocantins, eles tinham, e aí permanece até hoje, né, o Facebook, o Twitter e o Instagram, além do Fale Conosco no site e do WhatsApp. Só que são poucos profissionais para fazer toda essa ronda, para interagir com os grupos e para aproveitar as potencialidades dessas redes. Então, elas ficam mais como um espaço apenas para replicar o conteúdo publicado no site. E aí, a gente viu lá em 2019 que o jornal deixou de circular na versão impressa. Depois de 39 anos, né, ele deixou da versão impressa e passou a ter só na versão online. E aí, isso foi, né, um certo baque para imprensa do Tocantins, porque era o jornal de maior referência no estado. E aí, o que foi que mudou? Né? Em uma análise rápida, a gente pode perceber o que mudou foi que, no primeiro momento, se passou a ter conteúdo mais elaborado para o site, porque a equipe permaneceu, tanto da versão impressa quanto da versão online. Então, juntos, passaram a atuar só para a versão online. Daí, a gente teve uma produção mais elaborada para o site. Porém, essa produção foi por pouco tempo, porque logo houve a demissão, e aí se regrediu. Hoje é um número mínimo de jornalistas, se não me falha a memória, 4 ou 5 jornalistas que atuam hoje, ou até menos que isso, e a produção voltou à mesma da época da minha análise da pesquisa, apenas notas factuais e sem muito conteúdo elaborado, e exploração das características do web jornalismo. E aí, trouxe o site, como é que ele está atual hoje, né? Houve uma modificação também. E aí a gente vê, dá para perceber que são notícias mais factuais, notícias de conteúdo fechado para assinantes. Você tem que pagar para acessar apenas o material relacionado a Covid-19 que estava aberto, mas o restante tudo fechado. E os vídeos que são postados, que é o único recurso que eles exploram mais, são vídeos enviados por fontes oficiais de algum evento, né, não são muito elaborados pela própria equipe do jornal. Para encerrar, pessoal, de forma bem rápida, eu trago para vocês um pouquinho do Jornal Voz do Bico, que foi onde eu passei um ano prestando serviço. O Jornal Voz do Bico
fica no extremo norte do estado, na região do Bico Papagaio, né, que eu vi que tinha algumas pessoas no chat aqui de Araguatins, Augustinópolis, eu sou de Axixá, e o site fica em Augustinópolis. Então, a área de cobertura dele é essa região aí do Bico do Papagaio, e o que eu, só de forma rápida para encerrar, para falar para vocês sobre o Jornal Voz do Bico, é que ele atua, foi um jornal que começou impresso, deixou a versão impressa e hoje só tem site, mas que ele atua como Jornal do Tocantins também, apenas com a lógica mais de jornal impresso, embora seja só site, mas atua com a lógica de jornal impresso, produzindo texto e foto, basicamente, poucos vídeos, pouca exploração também das redes sociais, da interação com o público, justamente por falta de profissionais e por falta de recursos. E aí, algumas reflexões que eu deixo para a gente pensar o desenvolvimento da mídia tocantinense no cenário de convergência. Não temos mais, né, um jornal impresso de tanta referência, que é o Jornal Tocantins, temos apenas sites, e esses sites a gente percebe que eles têm uma produção não tão, vamos dizer assim, desenvolvida, né, são produções alinhadas mais à lógica do jornal impresso, não tem tanta exploração das redes sociais, não tem tanta exploração da multimídia, não tem uma produção multiplataforma. Por que será isso? E a questão da sustentabilidade desses veículos. A Jordana colocou que os blogs se sustentam no Maranhão financeiramente, mas os veículos do Tocantins, né, os sites do Tocantins, será que eles se sustentam? São algumas questões para a gente se pensar. E aqui eu encerro minha apresentação, deixando os contatos aí e colocando à disposição aí para o debate. Professor, seu microfone está desligado. Obrigado, professor Alan. A gente está ouvindo um áudio paralelo aí, mas já foi cortado. Enfim, temos 5 minutinhos. Vamos tentar ser práticos, e eu queria perguntar para vocês dois, começando logo pelo Alan, uma pergunta mais generalista. Eu, particularmente, né, e algumas pesquisas e algumas observações, vejo que há um empobrecimento muito grande na produção dos conteúdos do jornalismo local. Telejornalismo, sites, rádio, jornalismo. Qual que é a impressão que vocês têm, começando pelo Alan? E o que precisa melhorar para isso? Sobre esse assunto, o empobrecimento desses conteúdos. Eu vejo, principalmente, Cleiton, questão de profissional, né, uma sobrecarga de trabalho nos veículos que se tem. No Voz do Bico, quando eu passei lá, passei um ano prestando serviço para lá, era só eu e um outro colega que não era jornalista que postava uma coisa ou outra, mas o conteúdo jornalístico ficava todo sobre a minha responsabilidade. Então, fica complicado para cobrir 25 municípios, checar informações de 25 municípios para produzir conteúdo. Então, acho que o principal ponto é a sobrecarga de trabalho. Poucos jornalistas atuando, porque profissionais qualificados, isso a gente tem. Nós temos o curso em Palmas, que já é antigo, curso de jornalismo, temos o curso da Unirc em Gurupi, que também já tem um tempo, aí já tem muitos profissionais aí formados no estado para se trabalhar. Agora, a gente não tem esses profissionais trabalhando, e aí, por questão, né? As empresas não têm, e aí uma coisa a se pensar, não tem porque não tem dinheiro para pagar, ou não tem porque não tem interesse. Então, eu vejo esse empobrecimento principalmente por causa de recurso humano. Tá certo. Jordana, você concorda com o Alan? E eu já faço um gancho para outra pergunta para a professora Jordana. Tem uma das nossas alunas, a Andrisa, que ela tem um blog, e ela trabalha muito as pautas frias, né? Não é tão factual. Isso pode ser caracterizado como jornalismo também? O que ela pode melhorar para levar mais conteúdos sólidos, argumentativos nessas pautas frias? Eu levo essas duas perguntas para você, para a gente encerrar. Eu concordo com a Alan e eu complemento que há também uma questão que não há uma política pública de comunicação clara, mostrando a importância. A comunicação é um direito universal, mas não há políticas públicas claras para incentivar esses veículos. Em Portugal, por exemplo, eles têm uma lei específica, é vinculada à circulação do correio para gerar renda para financiar jornais locais. Então, tem todo um suporte dado para a cobertura local, o que não acontece no Brasil de forma nenhuma. Os veículos têm que se autossustentar na concorrência que tem atualmente. E na concorrência atual, o atual sistema do modelo de negócio do jornalismo não se sustenta. Falando sobre os blogs,
há várias possibilidades para trabalhar conteúdo jornalístico no blog. Matérias frias podem trazer mais aprofundamento, podem trazer mais abrangência, que aí complementa o que você falou sobre o empobrecimento da cobertura. Os blogs que eu analiso, eles têm essa característica um pouco mais factual, mas nós temos blogs de reportagem, nós temos sites e outras oportunidades de trabalhar o conteúdo de maneira aprofundada. Se a linha dela é trabalhar essas temáticas mais frias, ela tem que trazer mais recursos, como imagem, vídeo, conteúdo diferenciado, possibilidade de interação com o leitor, que isso vai atrair a audiência e vai mostrar que é um conteúdo diferenciado. Tá certo, gente. Muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo já vai terminar, mas eu deixo aqui o nosso abraço em nome da nossa coordenadora Alessandra Duarte, dos professores de jornalismo, a Gabriela, a professora Marina e todos os outros professores, professor Gil, enfim, toda essa equipe, né? Com certeza, nós estamos na obrigação de proporcionarmos outro momento com vocês, aqui em especial com a galera de jornalismo, porque realmente, como a Marina disse, vocês arrasaram. Né? Tem muita informação para a gente absorver de vocês. Infelizmente, o nosso tempo é pouco, mas nós queremos agradecer a participação incrível de vocês e que Deus abençoe, que vocês continuem rompendo aí na área da pesquisa e em uma oportunidade breve nós queremos vocês aqui de forma presencial, quando já pudermos, né? Para que nós possamos dialogar e trocar essas vivências, principalmente nesse tema, nessa temática incrível que é o jornalismo local. Aproveito para reforçar que amanhã nós temos a participação da professora Gabriela e ela vai dar um mini curso com o título Como Construir uma Imagem Profissional nas Redes Sociais. Eu estou animadíssimo para participar, porque isso é fundamental para a nossa carreira, né? A rede social não pode ser usada de qualquer jeito. Então, obrigado, e eu abro o espaço rapidamente para vocês fazerem as considerações finais e depois nós estamos encerrados. Com vocês, Jordana primeiro, depois o Alan. Em primeiro lugar, muito obrigada a todos, obrigada pela atenção, né? A gente conseguiu manter uma boa audiência nesse horário, fiquei muito feliz com a presença. Estou à disposição, vocês viram uma e-mail na apresentação, vou passar a apresentação para o Clifton, qualquer bibliografia, qualquer coisa pode entrar em contato, que a gente pode conversar. E no mais, principalmente para os alunos de jornalismo, é olhar para as localidades de vocês, tentar entender mais ou menos como é que funcionam os veículos. Às vezes a gente tem um pouco de preconceito com os veículos, justamente porque eles são um pouco precários, mas a gente tem que entender que essa é a produção. Então a gente tem que entender essas lógicas para aí sim a gente melhorar a imprensa da nossa localidade. É isso, tá? Obrigada a todos, uma boa noite. Eu gostaria de agradecer, né? Foi um prazer estar aqui, agradecer a professora Marina pelo convite, lá no início, né? Convidou a gente para participar dessa mesa, agradecer ao MIG, né? Pelo curso de jornalismo da MIG, pela organização e pela mesa, né? E agradecer ao Jordana por dividir a mesa comigo, agradecer a audiência, os alunos que tiveram, aí também tá os meus contatos, aí quiserem entrar em contato para trocar figurinhas, para discutir um pouco mais da produção local no Tocantins, discutir a bibliografia, estamos aí. Muito obrigado e estamos à disposição sempre. Tá certo, aproveito para você colocar no chat aí o seu endereço de e-mail para que as pessoas interessados possam entrar em contato e adquirir um pouco da sua pesquisa. Então, nós ficamos por aqui, né? Se tiver alguém da administração que queira falar algo, só agradecendo e reforçando para que vocês, né, compartilhem esses conteúdos, o endereço da SIGTAG, para que as pessoas vejam as próximas palestras, e também reforço o convite, né, já puxando uma sardinha para nós, para que vocês entrem no nosso site da Unir, conheçam o nosso curso de jornalismo, divulguem essas informações. Tem muita gente talentosa, com muitos dons e talentos para a área do jornalismo e da comunicação, e nós aqui da região sul estamos de braços abertos para recebê-los, tá certo? Assim como Palmas e outras instituições que têm jornalismo também. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Vamos ficando por aqui. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite.